Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 14. A revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e de muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação do pecado, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Cristo é o Filho de Deus, os anjos são ministros. Pois a qual dos anjos jamais disse: Tu és meu filho, e eu te gerei? E outra vez, pois lhe serei pai, e ele será meu filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E ainda, quanto aos anjos, diz: Aquele que o Senhor, seus anjos, faz ventos, e aos seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Certo de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e dos céus, são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneceres. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também os qual mantos enrolarás. E como vestes serão igualmente mudados? Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Ora, o qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, que estás até que eu te ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos aqueles espíritos ministradores enviados para serviços a favor do que hão herdar a salvação? A carta aos Hebreus, ela faz parte do conjunto de livros chamado de Epístolas Gerais. Para uma melhor compreensão do Novo Testamento, ainda nos primeiros organizadores do cânon, isso desde os tempos de Agostinho, organizaram o Novo Testamento em alguns conjuntos de livros. Os Evangelhos, os 4 Evangelhos, mais Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico e é quase como se uma complementação do Evangelho de Lucas. As Epístolas Paulinas, que Paulo destinava a várias igrejas em vários lugares, e as Epístolas Gerais. Essas Epístolas Gerais eram cartas que eram destinadas a todo o povo de Deus e não especificamente a uma igreja de um determinado lugar, como é acontecido com o Paulo, no caso dos Coríntios, dos Gálatas. As Epístolas Gerais eram destinadas para todo o povo e traziam as orientações doutrinárias para que fossem lidas em qualquer igreja. Algumas são um pouco mais específicas, como a carta aos Hebreus, que é destinadas a judeus convertidos, que ainda estavam naquele período onde se discutia muito se os critérios do judaísmo deveriam ser aplicados para todo o povo ou se havia uma nova transformação com Cristo. E o autor da carta aos Hebreus, ele vai pontuando questões do Novo Testamento e mostrando onde Cristo ele é o cumprimento da profecia, substituindo o Cordeiro, substituindo o sacerdócio e demonstrando que ele era o Filho de Deus e o próprio Deus, como também ele estava superior aos anjos e por ele a salvação nos foi dada. Essa carta aos Hebreus ela foi escrita provavelmente entre os anos 70, depois do nascimento de Cristo. E era um momento onde esses primeiros cristãos viviam em grande perseguição. Já havia sido espalhado o evangelho pelo mundo, Paulo já havia pregado a várias igrejas e muitos dos gentios já se haviam convertido, mas nesse momento aqui, o grupo de judeus convertidos ao cristianismo sofria inúmeras perseguições.
principalmente por causa das autoridades judaicas, que perseguiam muito. Então, aqueles que se convertiam ao cristianismo eram expulsos da sinagoga, perdiam seus empregos, poderia até o divórcio, que não era concedido em nenhuma situação, era tido para a vida inteira, mas em caso de conversão, eles poderiam se divorciar. Havia o risco de morte por conta das perseguições, e Paulo foi um desses perseguidores naquele momento. Também havia perseguição, e já começava a ter uma perseguição pelos romanos. Os romanos, nesse momento, começavam a culpar os cristãos de tudo. E havia também distorções quanto aos primeiros cristãos. Então, se espalhava que os cristãos comiam carne humana, porque durante os seus cultos eles celebravam bebendo o sangue e comendo a carne do seu Salvador, que era uma deturpação que as pessoas faziam com relação à Santa Ceia. Não entendiam aquilo como simbólico, mas uma questão real, onde carne humana e sangue humano eram distribuídos para todos. Outra das mentiras que se envolviam, que diziam, é que os cristãos, eles praticavam incesto porque se casavam com as próprias irmãs, como era o caso de todo mundo se tratar como irmão em Cristo. Havia essa deturpação. E, né, a partir desse momento, dos anos 70, um pouquinho antes, a grande perseguição de Nero, onde os cristãos foram culpados pelo incêndio a Roma, e ser declarado cristão já virava uma questão de risco, porque poderiam ser levados para os gladiadores, ser comidos pelas feras, ou simplesmente serem condenados pela morte na cruz, como os apóstolos todos sofreram. É nesse ponto que a carta aos Hebreus ela surge com dois propósitos distintos. Era o propósito de motivar aquelas pessoas que estavam recém-convertidas ao cristianismo. Muitos deles já queriam voltar ao judaísmo porque depois da conversão tudo na sua vida começava a piorar. Como já disse, eles corriam o risco de perder os empregos, eles eram perseguidos, seguidos de morte, e eles começavam a questionar eles mesmos porque depois que se converteram a Cristo, ao invés da sua vida melhorar, tudo piorou. O outro motivo era exortar aos cristãos, mostrar aos esses cristãos, de uma maneira escrita e explícita, que Cristo era o Senhor e que, além disso, Cristo era o cumprimento da profecia, onde por um inocente veio a salvação para toda a humanidade. E, claro, toda essa humanidade através dos eleitos de Deus, a quem Deus elege e manifesta a fé, conforme a gente vai vendo nos estudos posteriores, nos próximos capítulos. A autoria da carta aos Hebreus não é certa. Supõe-se que seja alguém ligado a Paulo. Com certeza não foi nem Paulo, nenhum dos apóstolos, porque no capítulo 2, versículo 3, ele fala que no capítulo 2, versículo 3, ele vai falar que por essa razão importa que nós preguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, toda transgressão e desobediência recebeu disso castigo. Como escaparemos nós da salvação? Ou seja, ele está dizendo que esses aqui, o autor dessa carta está dizendo que ele recebeu essa mensagem de segunda mão. E os apóstolos costumavam assinar a carta. Paulo coloca todos, Paulo, apóstolo de Cristo. E nessa carta não aparece. Então, provavelmente, era de uma das pessoas que andavam com Paulo, porque essa carta, além de ter sido escrita, embora ter sido direcionada aos judeus, foi escrita em grego, e o estilo é muito próximo daquele que Paulo e seus seguidores usavam. Então, alguns exegetas supõem que seja de Apolo, mas de qualquer forma a autoria da carta aos Hebreus não está bem definida. A respeito dessas questões, a gente pode tomar algumas lições práticas para isso. A primeira das questões está no verso 1 do capítulo 1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e várias vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro. Isso quer dizer que a mensagem que estava se falando aos hebreus daquela época é que
O tempo profético, o tempo das profecias, da qual Deus havia falado aos seus pais, havia passado. E naquele momento, Deus estava falando pelo seu próprio Filho, que mandou a terra, que desceu dos céus e se fez um conosco para ser instrumento de salvação, para alcançar a vida daqueles todos. Ora, Cristo andou pregando e a mensagem de Cristo deveria ser levada a todo o mundo através dos seus discípulos. Essas várias maneiras que ele havia falado antes, naquele momento foi manifestado, no momento da carta, foi manifestado pela mensagem deixada por Cristo, e o qual os apóstolos continuavam a pregar. A segunda questão é que acreditava-se no poder dos anjos, e os judeus costumavam, nesses tempos de adoração a outros deuses e com a influência do Império Romano, os anjos se tornaram quase que divindades. E o autor da carta está dizendo que Cristo é superior aos anjos. Os anjos são mensageiros. Cristo é o Filho de Deus e é também o próprio Deus. Tudo que foi feito por meio dele, ele foi partícipe da criação. A outra questão é que no verso 9 está dizendo que amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Nesse momento aqui, ele está falando de Cristo, claro. E é uma forma como nós cristãos devemos andar. Nós devemos praticar a justiça com amor à justiça, não como meio para herdar os reinos dos céus, mas como consequência de uma verdadeira vida cristã. Se amamos a justiça e odiamos a iniquidade como unção do próprio Deus para a nossa alegria, nós devemos praticar o que é justo, fazer as coisas certas, porque é certo, é a maneira correta de agir, e não esperando galardão, esperando algum prêmio, esperando a vida eterna, ainda que essa questão de receber um prêmio no final seja uma consequência da vida cristã. Ele vai dizer no capítulo 11 que eles perecerão, mas tu permaneceste, todos envelhecerão. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste, também qual manto enrolarás, as vestes serão eternamente mudadas. Tu, porém, é o mesmo. O que ele está querendo dizer aqui nesse momento é que ainda que aquelas pessoas que praticam a injustiça e a iniquidade, elas vão passar. Igual as roupas que se tornam velhas e se rasgam. No primeiro momento são bonitas, são formosas, mas com o tempo elas se tornam velhas, perdem a cor e começam a se rasgar. Ele está dizendo que nós seremos renovados o tempo inteiro, ainda que passamos por momentos tristes. Ainda que hajam dificuldades, como aqueles cristãos que tinham no primeiro momento, a perseverança em continuar no caminho é que vai garantir que tenhamos, no final dos dias, o prêmio de ter uma morte tranquila. Na verdade, o que todo o conjunto da carta aos Hebreus está querendo dizer aos cristãos é que Cristo nunca prometeu uma vida tranquila para quem se convertesse. Pelo contrário, a promessa era um lugar seguro ao chegar, que no final dos nossos dias tivéssemos tranquilidades e que a gente possa fazer como muitos dos cristãos que morreram, desde aqueles que morreram no Coliseu, que iam cantando os hinos, até os últimos dias, onde as pessoas que morrem, às vezes com doenças terríveis, mas no momento da morte, no segundo da morte, têm a tranquilidade de entregar os seus caminhos ao Senhor e morrem serenamente cantando hinos.